Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais esse vídeo, mas antes de gravar o vídeo eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, que estamos iniciando esse canal, né? Eu passei uns dias aí, peço até desculpas de não ter tido condições de fazer as gravações, pois nesse canal eu pretendo falar com muita ponderação sobre dados, sobre fatos, enfim, que estejam e possam ser avaliados e comprovados para todos, pois a finalidade do canal, eu reafirmo, é levar pontos de reflexão. Não é querer que ninguém mude a sua opinião, que ninguém pense de um jeito ou de outro aquilo que eu falo. Óbvio, eu tenho as minhas convicções e reafirmo as minhas convicções. Porém, esse canal tem uma característica específica de se contrapor ao neoliberalismo. Então, se a pessoa é altamente favorável ao neoliberalismo, não tem o que fazer no canal. Vamos entender que não se trata de não aceitar o que as pessoas falam e querer impor o nosso ponto de vista, mesmo que seja, vamos dizer assim, definido como antítese do neoliberalismo, mas é uma questão de paradigmas. Então, quando a gente tem um paradigma diferente do outro, os meus argumentos não vão servir para esse paradigma, né? Eu já citei, não sei se nesse canal mesmo, mas já citei em outras gravações de outro canal que nós temos, mas mais no campo espiritualista, de que a questão maior é a gente não tentar convencer coisas díspares. Eu dei um exemplo, não vamos tentar convencer um esquimó que uma geladeira é um acessório, um eletrodoméstico fundamental para a gente ter em casa. Eles lá não precisam da geladeira, provavelmente precisarão sim de um conservador de alimentos para um nível de temperatura específico, né? Alguns alimentos até precisarão muito mais de aquecer, manter uma temperatura mais alta, do que até mesmo uma geladeira para conservação dos alimentos. Então, eu não vou conseguir convencer o esquimó de que a geladeira é importante para a situação dele. Óbvio, né? E assim é a mesma coisa. Então, se a pessoa acha que defender seus interesses pessoais antes de tudo é o importante, eu tenho que respeitar. Acho que cada um tem que olhar a vida, olhar as suas circunstâncias de acordo com a sua própria maneira de ver. Eu não vou. A finalidade do canal não é mudar a maneira de ver a vida de cada um. Eu posso até mostrar outras opções, mas a pessoa que vai ter que ter a liberdade de escolher. Aliás, uma das questões fundamentais desse canal é a defesa intransigente da democracia. Aliás, é uma cláusula constitucional que não podemos deixar a liberdade caçar a democracia. Então, nós temos que pensar nesses termos. Então, são as duas bases fundamentais, é a defesa da democracia e da soberania nacional, que eu me bato muito nesse ponto. A soberania popular pela democracia, na parte interna. A soberania nacional é o país em relação ao mundo ter a sua independência, como disse muito bem o ex-ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores, né? E também foi ministro da Defesa, em que ele diz: o Brasil sempre buscou, na administração em que ele atuava, ser um país altivo e ativo. Isso é que nós precisamos buscar. E realmente aí nós podemos discutir maneiras de que isso aconteça, podemos pensar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas no fundo, tanto faz você ser de direita, de esquerda, você tem que buscar coerentemente mecanismos que nos levem a essa soberania. Mas hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é a tal da corrupção. Corrupção. Eu posso dizer, e nós estamos num processo eleitoral, né? Acabamos de ter, hoje é dia 8, ontem tivemos a eleição, e eu vejo muita briga, muito ódio, muita coisa, as pessoas se xingando.
as pessoas falando aquilo que eu até já condenei num vídeo anterior, que todo político é ladrão, que tudo é ladrão, esse partido tudo é ladrão, o outro é... Enfim, a gente não pode caminhar nesse sentido e nós não podemos ter uma sociedade dividida com ódio entre os irmãos. Isso não faz o menor sentido. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão sobre essa questão da corrupção. A corrupção, ela é um tema unanimidade, ou seja, você não encontrará uma única pessoa que seja a favor da corrupção, inclusive os corruptos. Se você perguntar a um corrupto, você é a favor da corrupção? E se ele tiver uma sinceridade, não for hipócrita, ele vai dizer, olha, eu sou corrupto, né? Mas eu não acho que é válida a corrupção. Eu estou me dando bem com a minha corrupção, eu vou continuar me dando bem, vou continuar recebendo, eu vou continuar transacionando o meu poder da caneta, né? Porque geralmente a corrupção é sempre feita com alguém que tem um poder sobre um contrato, sobre uma compra, sobre uma decisão qualquer e que pode ser corrompido, né? Como já disse aquele inglês, todo homem tem o seu preço. Ou seja, há preços que são inatingíveis, que é uma pessoa com extrema moral, extrema ética, tem um conceito muito arraigado da importância de não transigir com esse conceito de anticorrupção, né? De ser contra a corrupção, e ele não vai se corromper por nada. Então, o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? A corrupção é unanimidade, ponto. Guarda esse ponto aí com você. Agora, quando a corrupção é analisada como uma possibilidade de alguém, por um decreto, por uma ação policial, por uma ação judicial, né, você vai ver que ninguém consegue acabar com a corrupção. A corrupção tem no meio judicial, tem no meio policial, tem no meio administrativo e tem no meio privado. Eu já falei em outras ocasiões que eu sempre fui empresário, nunca forneci nada para o Estado, nunca tive transação nenhuma com o Estado e, no entanto, as empresas privadas, inclusive corporações de multinacionais, uma até que foi uma empresa privatizada, né? Que era estatal e virou privatizada, e que eu sofri na pele a corrupção interna desse pessoal, com concorrente que, junto lá com a turma, foi me colocando para trás e eu não entrava no esquema. Obviamente, quem ficou foi a empresa que tinha transigido, né? E eu não transigia. Eu tinha até um gerente, uma pessoa muito boa, excelente, mas que dizia que eu era até um pouco burro, porque todo mundo faz, eu devia fazer. Não, eu não acho que todo mundo faz, eu não vou fazer, eu não quero ficar milionário sabendo que eu fiquei milionário à custa de uma grande corrupção. Então, essa questão da corrupção é unanimidade, todo mundo é contra. Agora, o que eu vejo? Eu vejo uma grande hipocrisia. Eu vejo pessoas aí revoltadas porque fulano é corrupto, o partido dele é o dono da corrupção. É o partido que trouxe a corrupção para o Brasil. E a corrupção é milenar. A corrupção, ela sempre existiu. Se você estudar a história e analisar a história profundamente, você vai ver que havia uns mecanismos de corrupção também, em todos os períodos históricos, né? Quer dizer, as sociedades iam se organizando e tinha aquele que queria o poder. Obviamente que o que muda da corrupção ao longo da história é a forma de praticar a corrupção, né? Na época antiga, o que queria tomar o poder matava o outro. Isso é independente de ser um crime, é um sentido de corrupção. Ele não aceitava que o outro estivesse no comando, né? E fazia também acordos entre eles, né? Se unia com um, se unia com o outro para tirar do outro. E naquela época, inclusive, existia uma grande corrupção, que é a tomada das civilizações todas, dos povos todos, por outros povos. Então isso também envolve uma série de manobras de corrupção. E atrás de toda corrupção tem sempre um traidor. Por quê?
Porque para você entrar numa guerra precisa conhecer o inimigo. E como é que você vai conhecer o inimigo? Isso é um princípio básico até da guerra, né? Você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo você precisa depender de alguém lá de dentro. E alguém lá de dentro é um traidor. Sempre teve traidores para que se perpetrassem as grandes corrupções contra os povos, contra os países, contra, enfim, as sociedades. Então, é nesse sentido que eu quero trazer isso para vocês. E eu vejo hoje, como eu estava dizendo, muita gente encarnecida, ensandecida, que não gosta do fulano porque o fulano é corrupto, o outro agora vai trazer a honestidade. E essas pessoas, olha, eu conheço pessoas que vendem imóveis e fazem o negócio dito por elas em dinheiro para não aparecer o preço e não pagar imposto. Eu vejo gente que à torta e direita compra até lugar na fila para entrar na frente dos outros, entendeu? Compra o policial da rua, compra todo mundo e procura sempre tirar uma vantagem com algum processo de corrupção, né? E conheço muitos sonegadores, são sonegadores, não é o sujeito que deve o imposto que ele declarou e não conseguiu pagar. Eu estou falando do que não tira seu... Por exemplo, a empresa que não tira nota de alguma coisa e faz uma nota que é fria, que é falsa, que foi para lá, foi para cá. Então, vamos baixar a bola, tá entendendo? Eu acho que nós não temos os vestais todos. Agora mesmo teve um candidato aí que o seu plano de governo é acabar com a corrupção porque ele é honesto. Acontece o seguinte, quando você diz que é honesto porque nunca teve um processo contra você, isso não quer dizer que é atestado de honestidade. Isso quer dizer que você não foi processado, ninguém descobriu o que você fez e você não foi processado. Obviamente que aquele que é honesto provavelmente não terá corrupção, não terá um processo de corrupção contra ele, porque não terá o que falar. Mas agora a gente está vendo que existe uma coisa chamada lawfare, que ocorre no mundo todo, e aí vem a questão. Quem comanda esse processo são as grandes corporações financeiras que dominam outras corporações e têm seus conglomerados todos que têm interesse nos países, principalmente as petroleiras. Porque as petroleiras são, sei lá, quase 100 no mundo todo e somente 7 ou 8 são privadas. O resto é tudo estatal. Inclusive o nosso pré-sal foi doado para uma estatal, que agora até mudou de nome, que foi a Statoil, né? E outras que são privadas. Agora tem as 7 irmãs, que são aquelas tais privadas, que quem eram donos delas eram os banqueiros, entendeu? Começou com Rockefeller, Carnegie, e começaram a desenvolver, e os outros aí, enfim, e eles são privados, né? Então, essas petroleiras são as maiores corporações, né, obviamente, e elas querem o nosso petróleo. Então eles descobriram esse tema, porque antes eles começaram com o comunismo, né? Mas as pessoas foram perdendo um pouco, embora ainda exista muita gente, eu não quero o comunismo, a minha bandeira é verde e amarela, a minha também é, cara, a minha bandeira é verde e amarela, e nem por isso eu tenho medo de comunista. Só por que eu não tenho medo? Porque eu estudo. Comunismo, para você aí que está com medo de comunismo, só acontece quando tem miséria. Porque comunismo, como foi gestado, aliás, comunismo é uma palavra que foi modificada, né? Existia um socialismo, Marx pregou a luta de classe, que os pobres não tinham meios de sair da situação deles e, obviamente, deveriam lutar para sair da situação. Então você vê, os lugares em que houve revoluções baseadas nesses princípios eram lugares que tinham uma casta mesmo, muito pouca gente, e lá embaixo o povo escravizado. Então o povo se rebelava porque até a Declaração Universal dos Direitos do Homem, se fosse ali, ia condenar toda essa casta, porque o povo vivia em miséria. Agora, quando você tem um país que tem classe média, um país grande como o Brasil, jamais você vai ter o comunismo no Brasil, não há a menor condição, entendeu? Então isso é uma charopada, é uma bobajada, tem umas pessoas aí que vêm até de certos meios, né,
que é o comunismo, a minha bandeira não é vermelha. E besteira, bandeira vermelha, tem nada a ver, pô. Tá entendendo? E senão eu vou chamar os flamenguistas de comunista, porque a bandeira deles é vermelha e preta, né? Quer dizer, o vermelho sobressai. O América, pô, então eu acho que os americanos, os torcedores do América aqui no Rio de Janeiro, eram todos comunistas, porque a bandeira deles era vermelha. Era capaz de você falar com um torcedor do América que ele segurava a bandeira do América vermelha e não segurava a bandeira do Brasil. Isso é bobagem, isso é uma farolada danada. E o que está acontecendo? As pessoas estão se matando porque dizem, eu voto contra porque eu sou contra ladrão. Aí fala com a boca cheia. E eu conheço gente, pessoas que chegadas a mim, que eu digo, olha, o meu programa de computador, eu quero comprar o programa mesmo, legal, para ficar tudo direitinho. Não, besteira, ninguém faz isso, vamos deixar o pirata, o programa pirata. Olha só, uma grande parte das pessoas que saem passeata contra a corrupção compra produto roubado de camelô, de pessoas que roubam, enfim, e isso com a maior tranquilidade, sem problema nenhum, entendeu? Basta que aquilo seja vantajoso para a pessoa. Então, gente, nós não temos no Brasil aquela quantidade de vestais que foi a votação desse candidato. Eu não vou nem falar do candidato, porque esse canal não é para discutir candidato, partido, essa bobagem toda. Isso aí é cada um analisando de per si. Mas olha, desconfie de todo candidato, seja de direita, seja de esquerda, cujo tema dele principal é combate à corrupção. Combater corrupção na sociedade só tem um meio, a democracia representativa e o povo participando, mantendo as instituições, né, em toda a sua plenitude, com os mecanismos de fiscalização. Nós não podemos mais aceitar o judiciário fazer o que o judiciário está fazendo. Pessoas condenadas sem prova, e isso é normal, o outro fazendo todo tipo de manobra, e, no entanto, os verdadeiros corruptos, que já estão comprovados em todos os sentidos, vistos e tal, nenhuma palavrinha. E hoje a maioria dos que foram chamados aí numa operação que se diz combater a corrupção, destruiu todas as empresas brasileiras, de grandes empresas, entendeu? Desfez a honra das pessoas. Teve um que se suicidou até, porque sofreu esse lawfare e essa acusação sem prova, entendeu? E isso é um absurdo, gente. Isso não tem nada a ver. Você não vai acabar com corrupção prendendo ninguém, entendeu? Porque senão não tinha cadeia. Porque tem muita gente que faz isso que eu estou falando. Só nega imposto, só de sonegação que a gente mais vê, todo mundo dando um jeito de não pagar imposto, e agora vem caminhar na praia lá com bandeira verde e amarela, como se o verde e amarelo representasse a corrupção, porque se a pessoa é corrupta, aí você vai ver. Esse sistema financeiro, entrem no canal da Auditoria Cidadã da Dívida, que vocês vão ver o que é corrupção. No entanto, é oficializado, porque tem também a corrupção oficializada, né? Quer dizer, eles criam as normas, financiam os representantes que vão ditar as normas, colocam, por exemplo, no Banco Central as pessoas que vão assinar as normas, e as normas são um verdadeiro ato de corrupção, porque permitem coisas que são contra o interesse da sociedade. Então, não vamos entrar nessa discussão boba, idiota de corrupção. Quem combate a corrupção são as instituições sólidas. Os três poderes da República. República é res pública, é o governo de todos, para todos, é do povo, para o povo e pelo povo, né? Então, as atitudes republicanas são o fortalecimento das instituições. O que quer dizer isso? Fortalecer as instituições. É fazer com que cada um cumpra o seu dever. É um absurdo nós vermos juízes sendo verdadeiros artistas de televisão, dando palestras, deixando de trabalhar para dar palestra.
Entendeu? Quer dizer, isso é um absurdo verdadeiro. Eles têm que ter a liturgia do seu cargo, eles não podem se envolver em discussão e tomar partido. Juiz não pode ter partido de coisa nenhuma, ele tem que analisar as suas ações a seu cargo pelo que está na letra da lei. Então, rasgando aí direto a Constituição, com atitudes completamente fora das normas. Isso é o quê? A falência de uma instituição. Não vamos permitir isso no nosso país. É preciso realmente uma modificação muito grande para que o controle do judiciário seja feito fora. Então, não pelos juízes, não pelos que estão no judiciário, mas pela sociedade que vai controlar se o judiciário está judicando, né? E não fazendo leis. Isso é outro problema. Quem faz as leis é o legislativo. E quem cumpre as leis e executa as tarefas baseadas na lei é o executivo. Então, esses três poderes, quando funcionam de forma harmônica, mas independentes, nós temos as instituições funcionando. Então, é a mesma coisa, instituições privadas, que são bancos, cobrando o juro que querem. Também isso é outra questão. O Banco Central devia funcionar como uma instituição séria e não favorecer os bancos, como tem sido feito até hoje. A permissão do anatocismo, do juro composto. Inventar aí a tal da matemática financeira foi nada mais, nada menos uma invenção de banco. Matemática é uma só. A matemática, os números não são um do banqueiro, o outro do advogado, o outro do médico. A matemática é uma só. Só que eles começaram a sofisticar as fórmulas para poder incluir nos cálculos todos os penduricalhos quando se vai fazer uma transação financeira. E aí cobram juro sobre juro, que até então era proibido. Mas já estão começando a ter uma flexibilização a favor dos bancos. Aliás, vamos aqui lembrar que metade do orçamento nacional está indo para o sistema da dívida. Entre na auditoria cidadã da dívida que vocês vão aprender tudo isso. Eu não quero nada que eu diga, eu quero que você carimbe e diga que eu estou falando a verdade. Eu quero que você vá atrás dessas informações que eu estou passando para você. Nós vamos colocar nesse vídeo algumas informações que vão te facilitar muito esse caminho. Então, gente, vamos parar com isso. Corrupção é da natureza humana. Enquanto houver homens e mulheres neste planeta, haverá corrupção. Em maior ou menor grau, dependendo da organização das sociedades nos seus mecanismos. As sociedades que a gente acha que são muito honestas, pode estar certo. Elas não são tão honestas assim por serem honestas, mas por estarem mais organizadas e as suas instituições funcionarem. Houve países, nós sabemos de países na Europa, né, que fizeram lá uma revolução danada, o povo tirou aqueles que eram corruptos e acabou eles criando mecanismos mais sólidos de controle. Então isso é o que eu quero passar para vocês, para refletir. Esqueça da corrupção. Quem tem que cuidar da corrupção é o povo, não só votando em candidatos que você tenha confiança, mas, antes de tudo, controlando o seu candidato. E a cada período de 4 anos votar para determinado candidato, isso não quer dizer que é democracia. O voto é dos instrumentos da democracia, mas não basta apenas votar. Tem que controlar o candidato em que você votou. O que ele fez, né? Porque se assim fosse, tem candidato aí que não ganharia nenhum voto, porque tem muitos que já passaram 20 e tantos anos como candidato, como deputado, por exemplo, e nada fez. Ao contrário, o pouco que fez foi contra o interesse social. Então a gente precisa estudar, aprofundar, ir a fundo naquela questão. E tira esse argumento de que eu não voto no fulano porque é corrupto. Eu tenho prova? Se eu tenho prova, bom, então eu não vou votar em quem tem prova. Esse que tem prova devia estar na cadeia, mas não está. Entendeu? Então as coisas estão trocadas. O que a gente precisa é exatamente isso. Parar de brigar porque diz que o outro é ladrão, que o outro é isso, o outro é aquilo. E a maioria
tem seus pecadilhos. Ninguém é vestal. Então, não vamos usar corrupção como significado de coisa nenhuma para justificar voto. Se você tem certeza e sabe com provas que aquele candidato, apesar de não estar processado, apesar de não estar condenado a qualquer coisa, é corrupto, então não vote nele. Acabou, é simples assim. Agora, não vá generalizando. Essa generalização apequena a sociedade. Todo político é ladrão, já falei isso aqui. Não existe isso. Temos políticos corretos, temos políticos que são desonestos. E isso não quer dizer absolutamente nada. Certo? Então, o que quer dizer é que acabar com a corrupção é um desejo de todos, óbvio. Mas ele tem que ser não através de prisão de A, B ou C, porque isso aí é como querer catar formiga em formigueiro. Não tem condição. Vai sempre se multiplicar, enxugar gelo, não tem nada a ver. O que combate a corrupção são instituições que funcionem, que tenham um mecanismo de controle, e que sejam democráticas e que o povo participe dos controles. Enfim, é estimular o povo a participar. Aliás, é um dos grandes motivações deste canal. Motivar você a participar da política, porque a política é fundamental para a sua vida. Se você não gosta de política, vai ser administrada a sua vida por quem gosta. E aí é que vem aquele caso. Aquele que gosta entra na política por qualquer razão. Você vê que tem gente aí gastando milhões para entrar na política. Óbvio, ele vai ter seus mecanismos ali. Mas não é todo político é ladrão. Isso aí a gente não pode entrar nessa furada. Ah, vou mudar todos os políticos, vai acabar a corrupção. Isso é ridículo, gente. Porque se você fosse botar robôs, máquina, ET, para entrar no lugar deles como deputado, senador, governador, presidente, prefeito, etc., então, aí eu diria, não, vamos então agora botar robô para administrar. Mas isso não existe, isso é carochinha. O que acontece? Você tem que tratar de fiscalizar quem você votou, tratar de verificar se as instituições estão funcionando e brigar pelas instituições funcionarem. E não achar que é caso de polícia. A polícia vai atrás de A, B ou C. Isso é bobagem, porque a polícia também é feita por homens, a polícia também é passível de corrupção, o judiciário é passível de corrupção. Por quê? Porque todos são ladrões no judiciário, todos são ladrões na polícia, absolutamente. Eu conheço muitos juízes e confesso que eu não posso nem acusar algum que haja desconfiança sobre ele, porque eu não vejo nenhum, todos... Por onde eu participei com eles em atividades no judiciário, todos foram bastante corretos. Eu não vi nada disso. Agora, todos são ladrão, são corruptos. Isso é também um argumento totalmente sem noção. E isso faz mal para a sociedade. E vai contaminando, vai pegando, né? Então, a gente precisa analisar de onde vem esse movimento internacional para criar esse clima. Porque o que eles estão interessados mesmo é nas nossas riquezas. É uma sociedade dividida, já tem até gente falando em dividir, sempre aparece essa turma, isso há muito tempo, dividir o Brasil, isso é mamão com açúcar para eles dominarem o resto que falta. Então, não vamos cair nessas falácias, estamos dividindo a sociedade como eles querem, os nossos verdadeiros inimigos, que são as corporações. Então, não vamos entrar nesse jogo, porque quem está entrando nesse jogo, de um lado ou de outro, né, sem se respeitarem, irmãos em briga fraticida. Literalmente, tem família se dividindo por causa dessas opiniões. Um é fanático porque é tudo corrupto. E quando você vai analisar, todos têm seus pecadilhos, suas... Né? Mas é aquele negócio, você não pode, é hipocrisia. Você combater a corrupção e comprar um programa de computador pirata. Então não vem falar de corrupção. É uma forma de corrupção. Óbvio que é. Então não tem sentido a gente falar nisso. E muitas outras formas de corrupção, sutis até, mas que a gente acha que a gente faz, todo mundo faz, isso e aquilo. Comprar mercadoria roubada é uma tremenda corrupção.
Aliás, ao contrário, é pior daquele que roubou, porque você estimula a que haja mais roubo. Entendeu? Então, gente, vamos cair na real. A natureza humana é assim mesmo. A gente tem que continuar combatendo a corrupção, mas pelo caminho não da polícia, mas pelo caminho da defesa das instituições. E a primeira instituição é a democracia. Então, fico por aqui, o vídeo já está longo e eu quero desejar a todos que agora para o segundo turno meditem, prestem atenção, as intenções verdadeiras que estão por trás de cada candidato, analise os programas de cada um. Isso é que eu vou fazer um vídeo olhando os programas de cada um. O que cada um diz? Aí você vai dizer, não, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. E aí você toma a sua decisão consciente. Tira da tua cabeça esse negócio de ladrão. E, inclusive, eu nunca fui do PT, sempre fui empresário, nunca tive nada com o PT de forma direta, né? Ele tem como um partido é muito grande, tem muita falha, muita coisa, como tem em todo lugar que a gente reúne gente. A gente tem falhas no nosso meio, pequeno muitas vezes, tem um que age de um jeito ou de outro. Então, gente, vamos baixar a bola, vamos pensar no Brasil, vamos unir a sociedade, vamos ter uma sociedade mais amorosa e menos guerrenta, né? Que as pessoas se atritam por diferenças de opiniões. Então, ó, a minha bandeira está aqui, ó, verde e amarela, né? Ordem e progresso, tudo isso aí. Sempre defendi essa bandeira, não tenho outra. Mas também não sou radical, porque o outro pensa assim, o outro pensa assado, e é assim que eu quero passar como ponto de reflexão. Vamos parar de falar de corrupção e vamos olhar mais para as instituições que são as verdadeiras responsáveis por cuidar de não ter corrupção. Então, um grande abraço a todos, vamos até a eleição no segundo turno. Vamos pensar direitinho, cada um com a sua consciência e todos se respeitando pelos votos que vão dar a A ou B, certo? Aqui eu não estou, evidentemente, defendendo ninguém. Eu quero defender causas e a causa é exatamente a democracia, a soberania nacional e as instituições todas funcionando como deviam. Um grande abraço a todos e uma boa semana.